Bom dia a todos e a todas. Mais uma live nossa aí sobre esse tema aí, que é um tema que está bastante em moda, sobre gestão de incidentes. Agradecer, então, a presença de todos aí por essa oportunidade. A Gaia já colocou os avisos aqui no nosso chat, né, para que vocês possam encaminhar qualquer dúvida, sugestões, perguntas, né? Nós vamos responder a essas perguntas ao final das apresentações. Agradecer nosso grande parceiro e amigo, doutor Fernando Borghi, também pela brilhante participação aqui sempre nas nossas lives, né, que hoje vai falar um pouquinho também nessa questão de incidentes relacionados à LGPD e responsabilidade civil. E o meu tema, fiquei realmente aí para inaugurar esse assunto com o tema de riscos quantitativos e falar um pouquinho sobre algumas normas ISO que fazem referência à questão de gestão de riscos e especificamente também gestão de incidentes, né? A 27005, que é a norma de gestão de riscos em segurança da informação, a 27035, né, que é da série 27000, que é a norma sobre gestão de incidentes, né, em segurança da informação, e a 22301, que não é uma norma específica de gestão de incidentes, mas é a grande norma guarda-chuva da gestão de continuidade de negócios, onde a questão de incidentes, acidentes e catástrofes e crises, né, acontecem embaixo desse guarda-chuva. Então, falando um pouquinho sobre esse tema relacionado à quantificação de riscos, né? E aí eu trago aí uma notícia que é bem recente, né? Uma notícia de ontem, onde no CISO Advisor saiu uma pesquisa que o custo da resposta aos incidentes hoje em dia, numa pesquisa feita nos Estados Unidos e no Canadá, já alcança em torno ali de US$ 1 milhão, ou aqui na nossa moeda aí um pouco mais de R$ 5 milhões. Esses são números americanos, são números lá do Canadá, mas talvez a gente possa fazer aí algum tipo de referência à realidade brasileira, que não deve ser muito diferente disso, não, né? Então, são pesquisas realizadas por quem entende do assunto, né? São empresas de seguro, a Marsh foi a responsável por essa pesquisa, inclusive esse número é um número bem confiável, né? Porque exatamente são os valores aí do prêmio de seguro que a seguradora pagou nesse último ano de 2023. O interessante é que praticamente aí 21%, né, um em cada 5 clientes da seguradora ativaram o seguro cibernético em 2023. Significa de que cada 5 empresas que fazem um seguro, uma tem um problema realmente grave e aciona o seguro de forma consistente, né? Esse mesmo número de aproximadamente 20% das empresas que contratam o seguro acabam utilizando esse seguro cibernético, ele é um número consistente ao longo do ano, embora aí o número de empresas que estão fazendo seguro esteja aumentando, né? No caso específico da March, lá foram 1.800 empresas. Existe uma outra pesquisa, eu acabei não trazendo ela, né, mas que relata que essa ordem de grandeza de US$ 1 milhão, ela é mais ou menos 25% do prejuízo total. Ou seja, é como se a gente pudesse dizer que os incidentes, na média, produzem lá nos Estados Unidos e no Canadá um prejuízo médio de US$ 4 milhões e o seguro cobre 1 milhão desses 4 milhões, né? Portanto, aí nós temos aí 75% desses valores em descoberta, né? Esses números, o mais importante deles não é a gente fazer nenhuma analogia aqui, mas já que o nosso tema fala sobre quantificação de risco, esse é, por exemplo, o tamanho do nosso risco, ou pelo menos esse é o tamanho do nosso impacto ou a consequência nos casos médios de incidentes, né? Interessante nessa pesquisa sobre segurança da informação é que desse conjunto de incidentes que a média deu US$ 1 milhão, 20% é ransomware, né? Apesar dos executivos estarem bastante preocupados com esse conceito, né, do sequestro de dados, isso não é o maior dos problemas, né? Acho que o Fernando Neri também vai comentar um pouquinho sobre casos de violações, multas, sanções e outros prejuízos que, de fato, aí podem jogar esse número aí de prejuízo aí para cima. Então, o importante em relação, quando a gente fala sobre quantificação de riscos ou análise quantitativa de risco, é que a gente possa ter números, que a gente possa ter base para que a gente chegue realmente ao tamanho desse nosso risco, sabendo que risco sempre vai ser a probabilidade versus o impacto. O impacto talvez a gente já consiga estimar, né? A probabilidade seria o número de ocorrências. 20% dos clientes que adquiriram
tiveram um caso de incidente para usar o seguro, significa que, no mínimo, aí, a gente poderia ter aí talvez aí uma probabilidade de 20%, né, vamos dizer assim, de acontecer com as organizações em geral. Então, portanto, se a gente quisesse fazer uma conta rápida aí e ter um número médio aí, a gente poderia já dizer que, no caso dessa pesquisa aí, indica aí que uma em cada cinco, né, 20% de probabilidade de acontecer um risco em torno de $1 milhão. Então, no mínimo, a gente tem aí uma média ou mediana aí de uns $200 mil como um número referência de um incidente médio de segurança da informação nos Estados Unidos e no Canadá. Esse tipo de linguagem, né, da gente falar de dinheiro, falar de risco de forma monetária, né, que é o que o pessoal hoje em dia tem chamado de CRQ, né, Cyber Risk Quantification, é exatamente uma abordagem onde a gente consegue traduzir talvez uma linguagem muito técnica, né, que os usuários estão acostumados de segurança da informação, em falar sobre ransom, falar sobre especificamente um problema de vulnerabilidade, numa linguagem mais business, uma linguagem executiva. E a gente sabe que, em termos de cybersecurity, de segurança da informação, cada vez mais os clientes eles caminham por uma ideia, né, nessa brincadeira da evolução do homem corporativo, né? A gente caminha do Homo sapiens para uma ideia aí do Homo riscus managens, né? Onde realmente as técnicas, os modelos de gestão de riscos cada vez mais embasam as tomadas de decisão dos executivos e na medida que a gente sobe o nível da tomada de decisão para níveis mais estratégicos, né? O IBGC já tem um curso específico de segurança da informação para executivos, para membros do conselho. A gente precisa também adaptar a nossa linguagem, a gente precisa adaptar a nossa conversa por uma linguagem mais business, uma linguagem mais monetária, né? Eu quero compartilhar com vocês aí, fiquei feliz. Ontem eu recebi o resultado, eu fiz uma prova de certificação da G31000. Vocês sabem que há 20 anos eu trabalho coordenando o Comitê Brasileiro de Gestão de Riscos da BNT, sou delegado internacional da discussão das normas ISO, desenvolvi junto com a ISO, a ISO 31000, a ISO 27005, que a gente vai falar já já, e tudo isso aí, de uma certa forma, me traz aí uma boa experiência prática em trabalhar com esse assunto de gestão de riscos e, mais especificamente, com as normas ISO. Mas o meu amigo Francesco De Tico, né, do QSP, né, que é quem faz aqui no Brasil a certificação da 31000, ele vinha falando comigo: poxa, Alberto, por que você não se certifica? E eu resolvi ir lá fazer a prova. Gente, a prova é difícil, hein? Mesmo com toda a experiência. É uma boa prova, né? Recomendo, né, os profissionais de gestão de risco fazerem. Ontem eu recebi meu resultado. Então, mais um certificado aí que reconhece, né, valoriza aí um pouco toda essa experiência, todo esse trabalho. E aí eu quero até agradecer aqui os meus amigos aí incentivadores e todo o pessoal junto do Comitê de Gestão de Risco, que ao longo dessa jornada e caminhada aí tem colaborado e ajudado a gente no desenvolvimento dessas normas internacionais. Mas, voltando um pouquinho para o nosso tema específico da nossa live de hoje, que fala sobre gestão de riscos de segurança da informação, a 27005, que é uma norma específica da série 27000 de segurança, é a norma-chave da gestão de riscos em segurança da informação. Portanto, a gente não precisa reinventar a roda quando a gente quer utilizar uma linguagem de riscos para falar de incidentes em segurança da informação ou também em privacidade da informação, porque a série 27000 da ISO, né, incluindo a 27701, ela trata também não só de segurança da informação, mas de privacidade da informação, onde LGPD e atendimento a regulamentações faz parte também aí desse arcabouço ou dessa estrutura. Mas eu queria chamar a atenção só em relação a 27005, né, porque a versão nova de 2022, que é a atual, traduzida também aqui como norma brasileira no Brasil, ela traz um conceito muito importante quando a gente vai falar de incidentes, quando a gente vai falar de segurança da informação, porque a abordagem tradicional que o pessoal de segurança costuma usar, é assim que a gente, na verdade, foi educado e trabalhou a vida inteira, é uma abordagem que a gente poderia chamar de uma abordagem bottom-up. É uma abordagem que vem de baixo, né, análise dos servidores, dos ativos, e cria com isso cenários de risco aqui em cima, né? A 27005 traz uma abordagem diferente, que é o que ela chama abordagem baseada em eventos, né, onde você consegue definir esses cenários de risco, e aí é uma linguagem mais executiva, e descer nesse nível numa abordagem top-down, né? Então, incidentes de segurança da informação, incidentes em geral, a gente tem esse caso do Sul ali, uma série de situações ali de data centers que ficaram alagados, empresas que saíram fora do ar, serviços estratégicos e críticos que deixaram de ser fornecidos. Isso são conceitos
que a 27005 chamaria ali de uma abordagem baseada em eventos. Então, a gente consegue definir claramente o que seriam esses incidentes, ou possíveis incidentes, caso o risco se materialize, né, e transformar isso aí em números. Né? No caso, lá no anexo da 27005, ele traz exemplo de escala. Eu não gosto muito dessa escala, né? A gente acaba vendo que essa é uma escala numérica, né, tanto para frequência quanto para consequência, onde se estabelece ali valores, né, de números de prejuízos até 10, até 100, até 1000, mas o interessante é que acaba que essas escalas quantitativas, elas acabam transformando as escalas em números de volta, né, que são aqueles valores ordinais ali, de uma escala de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, é um perigo aí de que a gente possa estar ainda que estabelecendo números precisos, né, como é a Cyber Risk Quantification, do valor monetário de um risco, a gente acaba trazendo de volta para o que seria quase que uma análise qualitativa ou semi-qualitativa, onde, em vez de trabalhar com esse número do risco, a gente acaba trabalhando com uma faixa, né, ou às vezes até com um critério do tipo risco alto, ou risco muito alto, ou risco baixo. Né? Então, mas a ISO traz esse exemplo de tabelas, né, que podem ser utilizadas para risco quantitativo, e o Open Group, né, através do Open Fair, né, que é o modelo de padrões abertos que existe desenvolvido, e o Open Fair é um desses padrões importantes. Né, ele traz a ideia, né, começando aqui embaixo, do que ele chama aí a pilha de gestão de riscos. É muito importante que, principalmente para um risco quantitativo, o risco monetário, né, a gente possa ter modelos de risco que sejam precisos. Né? Essa confusão de terminologia, de fórmulas, de metodologia, acaba gerando medidas que não têm muito significado, né? Ou são confusas, ou que têm muitas lacunas para se entender. E com isso, a gente acaba comparando laranja com banana, né? E as comparações não são muito eficazes. Né? Por exemplo, na tomada de uma decisão, né? O quanto eu investi para tentar reduzir um incidente, né? O quanto eu investi num controle para prevenir um possível risco, né? E aí as nossas decisões, elas continuam sendo umas decisões aí muitas vezes não muito baseadas em informação, né? O que a gente chamaria de decisão informada, né? E a gestão de risco, sabemos que o grande objetivo da gestão de risco é apoiar essa tomada de decisão. Então, o que é uma gestão de risco eficaz? É quando, de fato, a gestão de risco nos apoia para tomar decisões melhores, decisões bem informadas. E o Open Group, através do Open Fair, né? FAIR é a abreviatura de Factor Analysis of Information Risk. Né? Então, seria análise de riscos de informação baseada em fatores. Né? E o FAIR traz alguns fatores. Né? A taxonomia do FAIR é uma taxonomia muito bem definida. A gente já fez algumas lives falando sobre como utilizar o Open Fair para quantificar riscos aqui, mas a ideia é que a gente possa ter um modelo em termos de metodologia, um modelo em termos de taxonomia, para que possa ser uma linguagem comum que a gente possa aplicar e os resultados sejam defensáveis, justificáveis. Né? Então, eu sou um pouquinho suspeito para falar do Open Fair, né? Porque também coordenei um dos grupos que traduziu o Open Fair para português. Né? São dois documentos principais ali do Body of Knowledge, né? O documento da taxonomia e o documento da análise de risco. Né? Então, esses documentos já foram traduzidos aqui para português. Quem tiver... Depois eu coloco o link aqui no nosso chat, né? Vocês podem entrar lá no site do Open Group, o padrão é aberto. Né? Recomendo que vocês baixem a versão em português, né? Para que possam utilizar aqui no Brasil. E tem tudo documentado lá, não só essa taxonomia, como tem documentado também toda a parte de como executar esse processo. Né? Então, nós da Módulo acabamos criando uma ferramenta que é o QuantRisk, que permite processar toda aquela complexidade de fórmulas, estatísticas, processos estocásticos, simulação de Monte Carlo, e simplesmente baseado num clique, baseado em algumas premissas, você acaba chegando a resultados quantitativos do que seriam riscos desses incidentes. Né? E já que a gente está falando de incidente, e já que está muito próximo da gente todo esse problema das enchentes que aconteceram lá em Porto Alegre, né? Trazendo muitos prejuízos. Né? Então, se a gente resolvesse submeter, por exemplo, por análise do FAIR, um cenário de risco onde a enchente num data center paralisa um monte de serviços críticos, né? Uma das possibilidades é que o FAIR traz 6 formas de perda, né? O que seria o FAIR sempre o risco está associado a algum tipo de perda.
E essas formas de perda são 6, né? Então, já dá para imaginar que um data center alagado tem perda de produtividade, né? As pessoas param de trabalhar, os serviços críticos não estão mais disponíveis, a organização para, né? E aconteceram casos bastante complicados lá no Sul por conta disso, serviços, inclusive, municipais, serviços do Estado, que saíram fora do ar, porque o data center ficou simplesmente embaixo d'água, os geradores de energia embaixo d'água. Então, teve um custo enorme também ali de resposta, de pessoas que tiveram que ser acionadas, né, para tentar trazer esse serviço no ar, para tentar recuperar as informações. Terceira forma de substituição, sem dúvida, houve estragos, né, de equipamentos, servidores, cabeamentos, né, então um custo alto aí que pode ser associado à enchente, competitividade, né? Empresas que tiveram aí sua competitividade comprometida, sites que saíram fora do ar, sites de e-commerce, sites de banks, né? Multas e ações legais, muitas vezes esse tipo de problema pode também trazer prejuízos a outros, né? Ou agências reguladoras, no caso, por exemplo, de LGPD, a possibilidade de sanções e multas por parte da autoridade e até a perda na reputação. Empresas que tiveram aí suas ações desvalorizadas na bolsa, a imagem de que não é uma empresa muito confiável, enfim. Essas seriam as 6 formas de perda do FER, e o FER traz exatamente a ideia de como é que a gente usa essas fórmulas para chegar nesses valores de cada uma dessas 6 formas de perda, que somando tudo isso dá X de perda, e a gente já falou um pouquinho sobre essa ideia de utilizar aí a metodologia FER para fazer a quantificação dos riscos. A novidade é que o FER é o miolo da análise quantitativa de riscos, né? Então, existem alguns documentos também no Open Group. Eu convido vocês, por exemplo, a baixar o ISO 27005. Faltou um setzinho aqui, ó, é ISO 27005 Cookbook, que é utilizando o FER com outros frameworks. Então, para quem já usa 27005, como é que eu encaixo o FER, né? Então, ele traz exatamente essa ideia de uma receita de bolo, de como é que a gente pega a análise de risco usando o FER e encaixa essa análise de risco exatamente dentro das atividades previstas na 27005. Então, o FER, sem dúvida, é a minha recomendação para que a gente possa, não só porque temos a versão brasileira, como é realmente uma metodologia consagrada, é um padrão aberto, pode ser implementado pelas organizações, mas o FER, dentro de uma visão de risco, ele se encaixa exatamente em qualquer outra metodologia, né? Então, como na nossa live de hoje a gente está falando um pouquinho sobre risco quantitativo associado a 27005, já falamos, né, que é a grande série lá da 27000, e especificamente sobre gestão de incidentes, né, existe aqui no Brasil traduzida a série 27035, então são 3 normas, norma 2735 parte 1, parte 2, parte 3, né, e que fornece orientações adicionais da 27001 e da 27002, especificamente para a gestão de incidentes, né? Então, como que as empresas podem se preparar para aumentar a sua prontidão para respostas a incidentes específicos de segurança da informação. Então, tem toda uma parte 1 de princípio, processo, terminologia, a parte 2 fala sobre diretrizes, né? Como planejar e preparar essa resposta a incidentes, né? E a parte 3, que é exatamente essa questão de resposta à TIC, da tecnologia, né? Afinal, os grandes incidentes acabam comprometendo toda a sequência, né? Então, eu não vou entrar em muito detalhe sobre a 27035, essa norma está disponível para ser adquirida lá na ABNT, né? Ela tem uma ideia interessante, né? Que os objetos sombreados, né? Esse é um dos gráficos, né? Na figura 2, onde você tem tradicionalmente ali um ativo de informação, que é aquele que vai gerar a nossa perda. Se ele tiver uma vulnerabilidade, essa ameaça, que pode ser uma enchente, pode ser um hacker, pode ser um sequestro de dados, né? Ele vai causar uma perda e que vai paralisar minhas operações. Isso a gente configuraria ali com essa ideia ali do incidente, né? Um determinado evento de segurança da informação que pode ser classificado como incidente na medida que ele causa um impacto naquele meu ativo. Então, toda essa terminologia, esses conceitos, eles estão esclarecidos dentro da 27035, e para quem utiliza a 27001 como guarda-chuva, ou 27002, né, como os controles que precisam ser implementados para implementar a segurança da informação, a 27035 traz exatamente a ideia de como é que você pluga, vamos dizer assim, as diretrizes dos controles da 27035 dentro desse SGSI, desse Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Mas ainda que você não tenha um SGSI
organizado, documentado, formalizado ou até certificado, zero problema, porque realmente a 27035 é o grande conjunto de melhores práticas para você fazer gestão de incidentes em segurança da informação. Então, não faz sentido hoje alguém falar de qualidade sem falar de ISO 9000, falar de meio ambiente sem falar de ISO 14000, falar de incidente de segurança da informação se não falar de 27035, se não falar da série 27000. E para fechar, o nosso tempo é curto, né? A norma 22301, ela não é uma norma específica de segurança da informação. De fato, ela é uma norma geral, genérica, de requisitos para a continuidade de negócios, né? Então, a continuidade de negócio, leia-se aí realmente essa visão mais top-down, que a gente comentava da 27005. Ela parte de cenários de disrupção, né? Cenários de interrupção críticas, né? Então, tem todo um modelo de como é que as organizações podem desenvolver o chamado SGCN, né? Lembra que na segurança da informação, da 27001, era o SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Se fosse o da privacidade, era o SGPI, Sistema de Gestão de Privacidade da Informação. Esse aqui é o SGCN, Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios, né? Então, a 22301, ela esclarece como implementar esse SGCN, tudo aquilo que a gente já conhece, a questão específica de fazer um BIA, né? Fazer uma análise de risco específica dos processos críticos, desenvolver os vários tipos de plano, plano de recuperação, plano de contingência, plano de continuidade operacional, os testes importantíssimos durante todo o processo de continuidade de negócios e as respostas efetivas, né? Os gatilhos que disparam a nossa pronta resposta em relação à continuidade de negócio. E aí tem aí a 22301 também, ela acaba sendo não uma norma específica, e a gente tem acostumado a lidar com essa visão dentro da ISO, né? Às vezes a gente fala da norma-mãe como aquela norma principal, mas na verdade é toda uma série de normas, e aí a série 223, né? 22301, que é a 22301, é a norma principal, a norma do SGSN. Mas tem a 22313, que é exatamente a norma que orienta como que você aplica a 22301. Né? Então, é uma norma importante, ela segue exatamente aquela ideia do PDCA, de implementação de um sistema de gestão. Então, as empresas que querem implementar um guarda-chuva de um sistema de gestão de continuidade de negócio, onde a gestão de incidentes é o miolo de todo esse processo, né? Capacidade de prevenir, detectar e responder aos eventuais incidentes que possam acontecer. A série 22301, né, que aí eu trouxe aqui, se vocês forem lá no site da ISO, praticamente a gente tem quase todas essas normas traduzidas aqui para português. Tá? O nosso comitê da ABNT, que eu coordeno em relação à gestão de risco, também é o comitê responsável por GCN, continuidade de negócio. Então, a 22.300, vocabulário, 301, que é de requisitos, 311, a 311 nós não temos, que é de vigilância por vídeo. Mas temos a 22.313, temos a 22.315, 316, que é princípios para resiliência, a 317 para orientações para fazer o BIA, né? Então, todo esse conjunto de normas, vocês conseguem acessar essa biblioteca através aí das normas da ABNT. Recomendo que vocês entrem, então, no catálogo da ABNT e acessem. Bom, estamos chegando ao final, só deixando aí como referência, eu vou colocar também aqui no chat de vocês. Eu tenho uma newsletter semanal que a gente está sempre falando sobre isso, melhores práticas, normas, principalmente quando a gente está num processo aí de uma norma nova que foi recente ou está sendo desenvolvida. Tem um artigo, são 2 ou 3 partes, se não me engano, que eu escrevi especificamente sobre a 22301. Então, vocês procurarem no Google, ou se quiserem assinar a newsletter, vocês vão conseguir acessar esses artigos, né? E, recentemente, na semana passada, foi um artigo interessante, porque eu até estava fazendo um curso sobre OpenFair, ministrando esse curso, e eu criei ali um cenário de risco que era exatamente a ideia de usar o FAIR para medir ali na gestão de continuidade de negócio. Então, é um artigo da semana passada que fala um pouquinho sobre como utilizar aí a análise quantitativa para fazer gestão de risco. Eu vou copiar o link da newsletter aqui para vocês no chat, e com isso a gente chega ao fim dessa primeira apresentação dessa nossa live de hoje. E relembrando vocês podem ficar à vontade para incluir perguntas, dúvidas, comentários no nosso chat, e vamos responder tudo ao final. Obrigado. Eu vou passar a palavra, então, agora aqui para o Dr. Fernando Borghi, que vai falar um pouquinho sobre as questões jurídicas, legais,
relacionadas a essa questão de incidente. Doutor Fernando, é com o senhor. Maravilha, Alberto. Obrigado pela palavra. Parabéns aí pela certificação. Então, hoje, assunto emergencial, né? Todo mundo fica um pouco apreensivo quando ocorre algum tipo de incidente. E a gente vai ver as consequências disso em relação à LGPD e responsabilidade civil. Vamos falar um pouco de algumas notícias para mostrar como esse assunto está, né, sempre em voga e com consequências aí pesadas. Vamos falar um pouquinho sobre como está em prontidão, como comunicar os incidentes, que é a obrigação primordial da LGPD, como registrar esse incidente também, e as questões de responsabilidade civil. Então, notícias. Ticketmaster, né, grande vendedor aí de ingressos para shows e eventos, teve um incidente aí mundial, né, um hacker atacou e expôs 560 milhões de titulares. O Procon está investigando o caso, a Ticketmaster não soube dizer ou não disse quantas pessoas no Brasil foram impactadas. Houve mais um vazamento de chaves Pix, né, é a 10ª vez que isso acontece, com nome, CPF mascarado, instituição associada, agência, número, tipo de conta. O Banco Central está de olho nisso. Unimed, né, no meio dessa tragédia toda aí no Rio Grande do Sul, um hacker atacou a Unimed e expôs algumas informações importantes. Isso, inclusive, afeta o meu trabalho diretamente, né, porque a gente tem um cliente que é grande plano de saúde que tem alguns braços lá com a Unimed do Rio Grande do Sul e eu estou um pouco preocupado, estou tentando entender como é que a gente vai ter a segurança de que não fomos afetados. INSS, continuam as denúncias de vendas ilegais de dados de beneficiários. A NPD já está íntima disso, já está investigando. Processos sancionadores continuam também em curso, a NPD continua investigando, abrindo novos processos a cada mês. Dos 9 processos que estão lá, 8 dizem respeito à falha de comunicação de incidente de segurança, que é o que a gente vai falar aqui principalmente. Então, a NPD está muito em cima disso. E as condenações judiciais, né, por responsabilidade civil da Meta em relação ao Facebook. No Maranhão, com condenação de 72 milhões, e em Minas Gerais, 2 condenações de 10 milhões, né, por vazamento de uma série de dados pessoais, alguns bastante críticos, né, como, por exemplo, localização dos usuários. Então, a Meta também não soube dizer ali quantos usuários brasileiros foram afetados, o que gera um problema grave de prestação de contas. Então, passando para a questão da prontidão, se a gente está numa situação de tranquilidade, é bom que a gente se prepare. Como é que a gente vai se preparar para o incidente? A gente tem que ter um plano de resposta já construído. A gente tem que saber exatamente como é que a gente vai avisar a todos da empresa o que aconteceu, como é que a gente vai acionar os responsáveis pela resposta, qual vai ser a nossa resposta, quem vai estar envolvido, com quem a gente vai se comunicar fora da empresa, né? Os contratos com os fornecedores, clientes, eles já devem prever obrigações assim, emergenciais com prazos adequados à urgência. Então, os terceiros com quem a gente se relaciona devem saber já que tipo de informações a gente vai exigir e o prazo, para a gente não ficar na mão na hora da emergência, né? Imagina que a gente não tenha uma noção do que aconteceu, a gente precisa contactar um fornecedor e ele precisa informar para a gente informações básicas, né? Então, ele precisa saber já de antemão ao que ele vai estar obrigado a passar para a gente. Se vai ser nome, se vai ser quantidade de titulares afetados, os tipos de dados, a data do incidente, enfim, várias informações. É importante que isso esteja previsto já em contrato. E é claro, a gente precisa ter já alguns contatos de antemão para falar na hora do incidente. Se a gente vai ter alguma empresa responsável por relações públicas, se alguém vai falar com a mídia, a gente precisa já ter isso de antemão. A gente precisa disparar algumas mensagens, também é legal que a gente já tenha alguma empresa mais ou menos nomeada para disparar imagens, mensagens em mídia, em jornais, em redes sociais. A gente já precisa preparar algo nesse sentido. E também é importante que a gente tenha uma equipe de conciliação já um pouco prevista. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a conciliação ela evita sanções nos casos em que os incidentes forem de pequeno porte.
Então é legal já ter uma equipe de conciliação que possa entrar em contato com os titulares afetados para resolver a questão antes que ela se torne muito grande. Então vamos lá. Quando ocorre um incidente, a gente aqui já passou por algumas situações, todo mundo fica um pouco desesperado. Por quê? Porque quando surgiu o LGPD, todo mundo, né, tomou alguns pressupostos, né? Tem que pedir consentimento para todo mundo? Não, não é verdade. Tem que comunicar qualquer incidente? Não, não é verdade. Nem todo incidente precisa ser comunicado. Então é muito importante a gente investigar para não se precipitar e comunicar um incidente publicamente que depois não vai significar tanto, vai ser um incidente pouco importante, mas que pode manchar a imagem das nossas organizações. Então, comunicação. De quem que é essa obrigação? Essa obrigação é do controlador. Se o controlador é o responsável por todo o tratamento, ele também tem a obrigação de informar os titulares e a autoridade nacional sobre incidentes que ocorrerem ali nesse tratamento na qual ele é responsável. Mas o operador também é responsável por informar essas questões de incidentes, né? Por exemplo, se um controlador contrata um operador para fazer um tratamento de dados pessoais, como ocorre, né, em todos os serviços, e acontece algum problema de segurança no operador, esse operador não pode ficar, né, de boca fechada ali no canto dele. Ele tem que informar o controlador. E o controlador vai ter todas aquelas questões de prazo e o dever de investigar para saber se ele vai comunicar ou não. Então é importante aí que no contrato entre controlador e operador estejam previstas prazos e qual é o grau de detalhe em que o operador vai cooperar com as informações para o controlador. Essa comunicação que a LGPD pede é uma comunicação dupla. Primeiro, a autoridade nacional. Por quê? Porque a autoridade nacional vai voltar os olhos para a empresa que sofreu o incidente para buscar dar uma proteção maior, para garantir a proteção ao titular. Então, ela vai poder exigir algumas medidas extras e vai verificar se não houve alguma falha grave que possa ser sancionada ali no controlador. Mas também a comunicação é feita para o titular afetado. Por quê? Porque o titular afetado pode ter vazado ali alguma senha dele, algum login dele, e que ele precise se precaver, né, de antemão para evitar que o dano aumente. Então, o controlador, né, a pessoa responsável pelo tratamento, é obrigada a informar os titulares afetados para dar aquele alerta dizendo, olha, ocorreu um vazamento aqui com os seus dados pessoais, a gente recomenda que seja feito a troca de senha, seja feita as medidas que forem suficientes ali para mitigar ou reverter a possibilidade de dano, né? Então, são essas duas comunicações que são feitas. Mas, como eu disse, nem todo incidente tem que ser comunicado, né? Na literatura, a gente vê incidente como suspeita e violação como comprometimento de fato da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, né? Então, não podemos nos precipitar. A gente tem o direito de investigar. Quando a gente tiver uma suspeita, a gente pode investigar o incidente até que a gente tenha uma certeza razoável de que dados pessoais foram comprometidos. Então, enquanto a gente não tiver essa certeza razoável, a gente não precisa comunicar a ninguém. A gente tem o direito de estudar para evitar comunicações inúteis que possam prejudicar a imagem da empresa, né? É claro que essa investigação não pode tomar muito tempo, ela tem que ser breve, e por dever ser breve, traz consigo também o dever de possuir as ferramentas necessárias para a investigação. Recentemente, um potencial cliente entrou em contato conosco para avaliar se era necessária uma comunicação de incidente, só que ele não tinha ferramentas aptas a julgar se o incidente afetou dados pessoais ou não. E daí a gente teve, né, um vácuo ali de informação que exigiu um pouco mais de tempo. Por sorte, no final, a gente percebeu que o incidente não tinha uma gravidade alta, então não era necessário fazer a comunicação. Mas, se houvesse essa necessidade, essa demora na informação poderia ter gerado alguns problemas com a autoridade, né? E, além disso, como a gente tem o dever também de prestação de contas na LGPD, é obrigatório que a gente registre, que a gente documente o passo a passo da investigação, quais foram os esforços tomados, quais foram os meios, as ferramentas e as conclusões a que a gente chegou.
Porque se acontecer alguma investigação, a gente tem todo esse dossiê documental para dizer, olha, eu fiz o meu possível, eu corri atrás de resolver esse problema e de mitigar os danos aos titulares, né? Isso, inclusive, vai subsidiar o registro do incidente de segurança que a gente vai ser obrigado a apresentar mais adiante. Então, nem toda comunicação tem que ser, nem toda violação tem que ser comunicada, apenas as que gerem risco ou dano relevante aos titulares. Se for uma coisa muito singular, muito simples, não é obrigado a empresa a se expor dessa forma. A empresa só faz se expor se realmente houver um risco ou dano relevante aos titulares, se for alguma coisa grave. Então, muita calma quando acontecer um incidente, tomem o tempo, né, necessário para estudar o caso, para ver se realmente foi algo grave antes de divulgar a questão publicamente, né? Se é improvável que essa violação resulte em risco ou dano relevante, não tem necessidade de comunicação, tá? A gente pode manter um registro privado dentro de casa só para, né, estudar aquela situação, mas não é preciso publicizar a questão. Ok, Fernando, mas como é que a gente vai entender o que é risco ou dano? Como é que a gente vai julgar isso? Bom, a NPD divulgou recentemente a resolução número 15, que fala sobre a obrigação de comunicar os incidentes. E aí, o que eles trazem de subsídio para a gente entender o risco ou dano grave, né? Eles falam o seguinte, tem que ter a soma de duas situações. Primeiro, a possibilidade ou o impacto significativo a interesses e direitos fundamentais de titulares. Muito abstrato, né? Então, eles tentam exemplificar trazendo uma explicação. O que é isso? Possibilidade ou impacto significativo? Se a atividade de tratamento violadora, né, puder impedir o exercício de direitos ou a utilização de um serviço, assim como puder ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação, violação à integridade física, ao direito à imagem, à reputação, fraudes financeiras ou roubo de identidade. Então, se houver uma situação desse tipo, o primeiro passo para comunicação está preenchido. E aí tem um segundo pré-requisito para você julgar se houve ou não o dano, né? Além de prejudicar o interesse a direitos fundamentais, a violação tem que envolver obrigatoriamente dados pessoais sensíveis, ou dados pessoais de crianças, adolescentes ou idosos, ou dados financeiros, ou dados de autenticação em sistema, né, o login, ou dados protegidos por sigilo legal, judicial ou profissional, né, sigilo bancário, sigilo do advogado, ou dados em larga escala. Então, tem que estar preenchido essas duas hipóteses para a gente avaliar se há ou não dano grave, né? Possibilidade de impacto significativo ao interesse de direitos fundamentais ou envolver um desses tipos de dados. Se não tiver preenchido uma dessas hipóteses, não há dano grave. Então, para ter dano grave, tem que estar as duas hipóteses preenchidas. Em alguns casos, não vai haver dever de comunicar, tá? Ainda que tenha havido uma situação grave, é possível que algumas situações exonerem ali o controlador desse dever. Por exemplo, se o controlador implementou medidas de proteção técnica organizacionais apropriadas que tornem aquele dado ininteligível. Se vazar alguma coisa, mas ela tiver uma encriptação muito forte, que vai gerar a situação de terceiros não conseguirem ler ou aproveitar aquela informação, ok, não tem problema. O incidente não se tornou uma violação de fato da confidencialidade. Então, por exemplo, se houver uma perda de um dispositivo, um celular, um USB, com informações ali, com banco de dados importantes, mas esses bancos de dados estão com uma encriptação forte e a chave está segura, a pessoa que tiver acesso a esse banco de dados não vai conseguir ler. E se ela não consegue ler, não houve de fato ali uma violação do dado pessoal, né? Não, o hacker, a pessoa mal intencionada, não vai conseguir explorar aquilo. Ou então, se o controlador tomou medidas imediatas que garantam que o alto risco aos direitos e liberdades não vão se materializar. Então, se ocorreu uma violação, mas o controlador rapidamente agiu de maneira a impedir
que aquele risco ou dano aconteça, provavelmente, a gente está sempre falando de probabilidade, também não vai ser necessária a comunicação, porque na prática a violação não vai gerar o dano. Então, um outro exemplo, se houver, como costuma ocorrer, né, um ataque de ransomware em que o hacker criptografa um banco de dados e pede um resgate. É só uma questão de disponibilidade. Se a empresa tem um backup apto a substituir o banco que foi criptografado, não houve, de fato, um problema de disponibilidade. É só ela recuperar o backup que as atividades podem seguir como normalmente. E também é uma outra hipótese mais excepcional de dispensabilidade de comunicação. Se ocorrer um vazamento de massa, de dados em massa, e forem muitos titulares, é possível que o esforço para comunicar, para falar com todo mundo, seja muito grande. Então, nesses casos, alguma literatura diz que não é preciso comunicar todo mundo, basta que seja feita uma comunicação pública que tenha o potencial de atingir as pessoas interessadas. Como sempre, é recomendado documentar a avaliação de risco, né, esse exame sobre se o incidente gerou dano ou risco de dano, né, com alguns tipos de informações, né? O tipo de violação, se for uma violação de confidencialidade, disponibilidade ou integridade, né? Cada uma delas tem características diferentes. A natureza dos dados, se é dado pessoal normal, dado pessoal sensível, o volume dos dados, a facilidade, a probabilidade com que os titulares, as pessoas afetadas, seriam identificadas, a gravidade para essas pessoas, vulnerabilidades ou características especiais que essas pessoas ou até o próprio controlador tenha, né? Por exemplo, o controlador que cuida de dados médicos, ele tem questões de segurança um pouco mais profundas, né? Então, isso pode, o tipo de atividade do controlador pode diferenciar o tipo de resposta. E o número de titulares afetados e outros fatores relevantes, né? Ok, decidiu-se que vai ser feita a comunicação, houve ali uma certeza razoável do incidente. Qual é o prazo para comunicar? 3 dias úteis. Em 3 dias úteis, a partir do momento em que a empresa tenha certeza razoável de que aquilo ocorreu, ela tem o dever de comunicar. Então, exemplos: perda do USB com dados pessoais não encriptados. Quando é que você vai ter o dever de comunicar? Quando você perceber que você perdeu aquele USB, né? Você vai conseguir saber disso antes de perceber que perdeu. Então, no momento em que você souber que perdeu o USB, tem que comunicar em 3 dias. Né? Se alguma pessoa manda um e-mail avisando, olha, houve um vazamento, e manda a prova desse vazamento. E vocês percebem, não, realmente, essa prova aqui é razoável. A partir dali, 3 dias. É possível que a coisa seja muito complexa. Então, é possível que em 3 dias não seja possível preparar tudo, né, obter todas as informações para notificar, para comunicar essas pessoas. Então, a demora, ela é tolerada desde que seja justificada razoavelmente. Então, se houver uma desculpa assim não muito razoável, a NPD pode agravar ali uma sanção. Mas se for uma resposta, um tempo razoável de demora, é possível que a NPD considere que não teve problema de descumprimento de prazo. Qual é o conteúdo que tem que ter nessa comunicação? O conteúdo vai estar no formulário da NPD, que a NPD já disponibilizou lá no site dela. Então, natureza e categoria dos dados pessoais, número de titulares afetados, medidas adotadas, motivos da demora, se houver, né? Medidas recomendadas para mitigar ou atenuar os efeitos do incidente, a data do incidente, por quê? Porque a NPD vai querer saber se demorou ou não, os dados do encarregado, por quê? Porque é com o encarregado que a NPD vai falar, é com o encarregado que os titulares vão falar, então a NPD não quer falar com outra pessoa, ela quer falar com o encarregado, e ela exige que as pessoas falem também com o encarregado. Então, mais uma vez, a importância do encarregado dentro da organização. A identificação do controlador, né, para saber onde que isso aconteceu, onde que esse problema aconteceu, identificação do operador, se o problema aconteceu no operador, descrição do incidente e o total de titulares envolvidos ali naquele tratamento para saber a extensão do risco existente. Claro que a NPD pode, durante a sua investigação sobre o caso, exigir informações complementares, pode exigir o ROPA para entender como é que funcionou aquele processo, pode exigir o RIPT, né, o relatório de impacto, e pode exigir direto o relatório do incidente também. E aí, lembrando que 3 dias após a comunicação à ANPD,
a gente tem que informar a NPD também que a gente já comunicou os titulares. Não basta só comunicar a NPD, a gente tem que comunicar os titulares e tem que avisar a autoridade que isso foi feito, tá? Que as pessoas já estão cientes do incidente. E aí, como tudo tem que estar documentado, as organizações têm também o dever de manter um registro do incidente, contendo a data de conhecimento do incidente, a descrição geral das circunstâncias em que o incidente ocorreu, natureza e categoria dos dados pessoais afetados, número de titulares afetados, avaliação do risco, né? Como é que a empresa avaliou aquele risco do qual ela julgou se a comunicação era necessária ou não, e as medidas de correção ou mitigação que foram recomendadas. Esse registro tem que ficar guardado por no mínimo 5 anos, tá? Por quê? Porque se no futuro perceber-se que daquele incidente houve uma violação, ou a violação foi agravando ao longo do tempo, por exemplo, a encriptação que hoje hoje é mais difícil de ser quebrada, no futuro ela foi, então é importante que isso seja mantido, porque a NPD vai investigar. E aí, chegando ao final, responsabilidade civil, como é que é vista isso? Lembrando aqui que responsabilidade por multa, né, sanções, na NPD é responsabilidade administrativa. Não se confunde com a civil, que diz respeito aos danos sofridos. Tá? Elas não se confundem e elas são julgadas separadamente. A responsabilidade civil vai ser tratada ali na justiça. Né? O controlador é responsável pelos danos que causar, né, em violação à legislação de proteção de dados pessoais durante aquele tratamento. O operador, quem está ali debaixo dele, é responsável também quando violar as normas ou quando violar as instruções do controlador. Os controladores conjuntos, quem participar daquele tratamento conjunto, são responsáveis solidários também. Em alguns casos, essa responsabilidade pode ser excluída, né? Se a pessoa que foi acusada não fez de fato o tratamento, se, embora tenha feito, cumpriu todas as leis necessárias, né? Não violou a lei, ou se o dano decorrer de uma questão exclusiva do próprio titular ou de um terceiro, né? Se a causa dada aquela violação, aquele dano, não foi feita pelo controlador ou operador atuando em nome dele. Então é claro que a gente tem uma questão de culpa, mas é uma culpa mitigada, né? O dever de provar que fez tudo corretamente é do controlador. O controlador tem esse dever de que provou que o tratamento é feito da maneira segura, que o tratamento não gerou inseguranças que não foram comunicadas ao titular e que todas as técnicas de tratamento feitas para mitigar esse incidente eram as melhores possíveis na época em que ele ocorreu. Né? Então, para não ter problemas, as empresas têm que prever tudo isso previamente em contrato. Né? Então, é importante estabelecer no contrato atribuição adequada de atividade, quem vai fazer o quê, né? Porque existem muitos casos em que os operadores colocam no contrato algumas exonerações de responsabilidade, então é importante prever onde cada um é responsável. É importante prever também o direito de regresso, né? Se a culpa for de um contratado meu, mas a justiça vier em cima de mim, eu preciso prever ali que qualquer dano que eu tiver, qualquer prejuízo que eu tiver por culpa desse contratado meu, eu vou poder correr atrás desse direito de regresso. E, se possível, também prever que eu como controlador, não vou esperar que venha essa indenização. Eu vou obrigar o meu controlador a entrar na defesa comigo e a fazer tudo possível para me tirar desse processo, porque a culpa foi dele, né? Com relação à culpa em si, a jurisprudência ainda não está muito certa sobre se vai haver a necessidade de o titular, a pessoa prejudicada, provar que houve culpa ou não. Mas, da forma como a LGPD é formada, muito parecida com o Código de Defesa do Consumidor, vai existir uma presunção em favor do titular. Então, vai ser obrigação do controlador provar todo o possível para demonstrar que está regular com as normas, com as medidas de segurança necessárias. Mas a jurisprudência, por outro lado, já vem se direcionando para exigir da pessoa física, né, do titular prejudicado, que ele prove que de fato teve um dano. Então, não basta que vaze um dado, que aconteceu alguma coisa. Se for um dado cadastral, por exemplo, nome, CPF, não necessariamente isso vai causar um dano para ele. Então, não vai ter indenização, a menos que essa pessoa prove que de fato sofreu um dano. Mas
esses precedentes eles dizem respeito só a dados pessoais comuns, eles não dizem respeito a dados pessoais sensíveis ou dados pessoais que estejam submetidos a outro tipo de sigilo, né? Bancários, fiscais, profissionais, etc. Então, se ocorrer alguma disputa em relação a isso, alguma disputa judicial, é importante ver se a pessoa física provou ou não que houve de fato um dano. Se não houve dano, se ela não provou que houve dano, não necessariamente tem que ter alguma indenização ali, tá certo? Então, vou encerrando por aqui, sem tomar muito tempo do pessoal, e passo a palavra ao Fernando. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos. Parabéns aí, Alberto e doutor Fernando. Bom, então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o casamento entre a gestão de incidentes cibernéticos ou incidentes de segurança da informação. Esse é um ponto importante, né, de nós entendermos como que nós administramos a nomenclatura dentro do nosso ambiente. Então, quando nós temos... Você diferencia a segurança da informação da segurança cibernética, porque a segurança cibernética ela prevê mais o ambiente tecnológico, né? E a segurança da informação ela é um pouco mais ampla e menos profunda, né? A segurança da informação ela vai considerar documento em papel, conversas, comportamentos e assim por diante. Então, é importante as organizações terem essa divisão. Mas vamos considerar, né, que o incidente cibernético ele é o que o próprio nome diz, é um incidente cibernético. E incidente com dados pessoais, sendo que o que eu vou falar aqui não é genérico, principalmente porque é necessário realmente fazer essa definição dessas nomenclaturas, né? E vocês saberem como que está cada um dos elementos. Nós temos alguns assuntos correlatos, né, à gestão de incidentes, ou seja, a gestão de incidentes está ligada à proteção de dados e privacidade, a LGPD tem um artigo específico sobre tratamento de dados pessoais. O incidente está ligado à gestão de riscos, porque o incidente nós podemos considerar que ele é um risco materializado. Algumas organizações fazem da seguinte maneira: quando eu tenho um incidente, eu classifico ele vinculando a um risco, demonstrando a materialização daquele risco. E caso eu não tenha um risco, é criado um novo fator de risco associando aquele novo incidente. O processo de incidente, a própria ISO 27035 fala isso, ele é um processo de melhoria, né, de aprendizado contínuo. Até um amigo meu que é paraquedista, ele sempre fala isso: olha, o paraquedista sempre estuda todos os casos que tem de acidentes, exatamente para ele se prevenir contra aquele tipo de acidente que aconteceu. Então, o processo de gestão de incidentes, necessariamente, intrinsecamente, ele é um processo de aprendizado contínuo. Também está ligado à segurança da informação e cibernética, né? Os próprios processos de segurança da informação prevêem a gestão de incidentes. A 27035 ela é uma norma que está associada a 27001 e 27002. É também ligada à continuidade de negócios, porque a continuidade de negócio ela é disparada quando ocorre um incidente. E também é ligada aos controles internos, conformidade, né? Porque essa área aqui precisa verificar se a organização está preparada para a gestão de incidentes. Então, alguns pontos, os incidentes, eles estão na LGPD, né? Ou seja, existe lá o artigo 48, que é até curioso, porque o artigo 48 está dentro da seção de segurança, né? Então, ele não tem um destaque sozinho. Até interessante porque vocês... Não sei se eu coloquei um slide aqui sobre isso. Assim, porque no projeto de lei, né, de regulação da inteligência artificial, a gestão de incidentes, né, ela acabou ganhando também um destaque importante. Então, aqui está o que está na lei. O que está na lei, normalmente, é amplo, você não consegue executar, então você demanda uma regulamentação. Algumas semanas atrás, a ANPD, né, ela publicou, eu vou voltar já naquele slide, ela publicou a resolução 15, né, que trata alguns elementos. O controlador deverá comunicar à ANPD e ao titular a ocorrência de incidente. Legal, isso é determinação do controlador, porque a própria lei também fala isso. Quem comunica é o controlador, não é o operador. A regulamentação ratifica isso.
Ele fala, ó, o incidente pode acarretar risco ou dano relevante. Existe aqui uma forma de cálculo de quando que o incidente acarreta risco ou dano relevante. Nós, especificamente, no nosso software, nós fizemos alguns cálculos e você, na verdade, faz algumas perguntas e nós já dizemos se ele é classificado dessa maneira. Então, ele usa aqui o termo, né, risco ou dano relevante. Além disso, ele dá um prazo de 3 dias para a comunicação. Precisa ser a comunicação completa? Não. O próprio formulário da NPD ele demonstra, né, que a comunicação ela pode ser preliminar e depois você pode completar com dados. Mais ou menos como é no imposto de renda. Né? Chegou no prazo, se você não tem tudo, é melhor você declarar incompleto e depois fazer uma ratificação do que realmente você não declarar. Uma coisa que eu vejo, nós vamos comentar daqui a pouquinho, é que muitas organizações querem jogar para baixo do tapete. Não achamos bom. Né? Ou seja, até o doutor Fernando poderia comentar sobre isso. E aproveitando, pessoal, vocês podem mandar pergunta pelo chat, tá? Que ajuda melhor a gente organizar melhor o fechamento. E, além disso, né, não bastasse... eu tenho um incidente. O incidente é de alto risco, eu preciso comunicar a NPD aos titulares. Se ele não for de alto risco, ele precisa ser, mesmo não comunicado à NPD, ele precisa ser armazenado por 5 anos. Isso aqui é a orientação da NPD na regulamentação da lei. Então, notem, pela LGPD, a gente tem a lei, existe uma resolução bem preparada, bem clara, não se pode mais falar que tem dúvida, que não está regulamentado, e também, né, no projeto de lei 2338/23, que trata da regulamentação da inteligência artificial, nota que ele tem um capítulo de comunicação de incidentes. Então, às vezes eu vejo, por que eu preciso comunicar? Pessoal, a prática de comunicação de incidente é a prática do modelo regulatório, não só no Brasil, no mundo todo. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Olha só, o Banco Central, na resolução do Conselho Monetário Nacional 4893, trata sobre comunicação tempestiva de incidentes no mundo cibernético. A Anatel também fala sobre incidentes relevantes que precisam ser comunicados. A ANEEL, tudo isso, pessoal, com prazo, com modelos participantes semelhantes, né, à LGPD e à NPD. A ANEEL também fala sobre isso, incidentes, olha só, os agentes devem notificar a equipe de coordenação setorial designada dos incidentes cibernéticos de maior impacto que afetem de maneira substancial. Ou seja, tudo isso aqui está escrito dessa maneira, surge um monte de dúvida, né? O que é incidente cibernético de maior impacto? O que é afetar de maneira substancial? Obviamente, você vai, não só a prática, mas também a própria regulação, vai definindo o que é isso. A CVM não tem uma exigência de notificação específica sobre cibernético, mas a empresa de capital aberto ela precisa fazer notificação de fato relevante. Essas notificações de fato relevante incluem aqueles incidentes citados pela NPD, citados pelo Banco Central, citados pela Anatel, pela ANEEL e futuramente pela própria lei de inteligência artificial. Então, uma organização, e às vezes as pessoas falam, olha, mas o prazo de 3 dias é curto para comunicar. Olha, os prazos daqui realmente são menores, em alguns casos são menores do que 3 dias. Então, e além disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre o fornecedor deverá comunicar imediatamente às autoridades e aos consumidores sobre a periculosidade ou nocividade de produtos ou serviços já introduzidos no mercado. Pessoal, olha só, tudo isso aqui já é prática há mais de 20 anos aqui no Brasil. Além disso, saindo um pouco da segurança cibernética, da segurança com dados pessoais, existe obrigação de regulamentação de comunicação de incidentes do IBAMA, da Agência Nacional de Mineração, da Operadora Nacional do Sistema, da Agência Nacional de Combustíveis e Petróleo, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Anvisa e vários outros regulamentações. Então, isso é uma prática que já existe. Tá? Quem sofre de síndrome de marco zero, fala, tudo acontece comigo, a desgraça só acontece comigo, nota que isso aí já é uma prática do dia a dia. Então, não tem muita choradeira. O pessoal tem que sentar e tem que realmente tratar esse assunto de maneira madura. E eu até já adianto uma pergunta para o doutor Fernando, se vocês quiserem fazer mais perguntas, por favor, encaminhem pelo chat.
O que eu chamo aqui realmente de choradeira é você querer esconder. Nota o seguinte, a própria regulamentação da Resolução 15, ela diz que você pode pedir sigilo, né? Então, o pior do que você comunicar é você não comunicar e depois aquilo aparecer de alguma maneira e você ser dado como negligente e de não ter cumprido uma obrigação em determinado momento. Agora, incidente com dado pessoal tem uma pequena diferença do incidente cibernético ou do incidente com segurança. Além disso, né, você precisa olhar algumas ações que são mais preditivos, né, que são mais preventivos. Então, o doutor Fernando falou sobre o vazamento da Ticketmaster, que, conforme as análises técnicas, ocorreu por causa de uma falha no acesso que não tinha 2 fatores de autenticação. Até o Alberto falou, né, sobre a questão dos controles que você implementa que evitam a materialização de determinado risco. Então, nesse caso aí, a avaliação, né, é que, caso houvesse um segundo fator de autenticação, não ocorreria este caso. Outro ponto é, se vocês, por exemplo, vale a pena vocês coloquem o nome da empresa, da organização de vocês no Reclame Aqui, junto com a palavra LGPD. Vocês vão ver o que os consumidores estão falando. Essa aqui é bem interessante porque é um consumidor reclamando do próprio Reclame Aqui. Não respeitam a LGPD e claramente abusam da vulnerabilidade do cliente. Se vocês lerem esse texto, vão ver que está um texto bem preparado, tem alguns equívocos, mas, de qualquer maneira, ele mostra que o consumidor, e em vários lugares, tá? Quem quer estudar incidentes, né, ou direito do consumidor, porque as pessoas, às vezes, antes de reclamar com a NPD, vai lá no Reclame Aqui e coloca lá. Então, várias empresas acompanham, várias equipes de privacidade acompanham o próprio Reclame Aqui. Algumas têm a prática, eu acho que vale a pena, de registrar esse item, registrar essa notificação como um incidente, ou seja, alguém falou de mim, levantou um possível incidente e eu vou investigá-lo e eu vou avaliar se preventivamente eu preciso comunicar à NPD. Teve um caso bastante interessante, né, de um caso que apareceu no Reclame Aqui. A própria organização pegou aquilo que era de não acesso ao sistema de uma empresa, as pessoas meteram no Reclame Aqui, a área de privacidade pegou aquilo, investigou, descobriu que o problema realmente existia. Esse problema ele vazou na imprensa. Imediatamente a empresa, atendendo a CVM, né, a regulamentação de fato relevante, fez um fato relevante e também comunicou à NPD. Ou seja, estou dando esse exemplo porque ele começou no monitoramento do Reclame Aqui. O caso do Banco Central, o doutor Fernando também falou, né? Vários casos, o Banco Central tem essa prática. Houve vazamentos de dados pessoais, ele tem uma resolução específica para isso, ele comunica ao mercado. O Banco Central não espera o controlador ou o regulado comunicar. O Banco Central vai, soube, ele comunica. Também, né, casos de incêndio que possam perder dados pessoais. Uma coisa que a gente sempre faz em entrevista perguntar à pessoa, você tem dado pessoal? Tem. Onde é que fica? Naquele armário. O que acontece se pegar fogo? A pessoa trava da tela azul. Então, incêndios, né, e até em alguns casos, né, que ocorreram agora, né, nas enchentes do Rio Grande do Sul, também de perda de dados por causa de alagamento ou por causa de consequências, né, de alagamento. Às vezes, alagamento gera incêndio, que faz também perder dados pessoais. Outro ponto, ou seja, é muito comum você sofrer ataque após um golpe de phishing, então também a proteção de phishing contra phishing, né, que nunca é 100%, mas se você botar 80% e sobe para 95%, 98%, você tem uma melhora significativa. Outro ponto também é o erro de digitação. Vai mandar para uma pessoa, manda para outra. Isso hoje eu vejo que é muito comum em termos de incidentes registrados. Além disso, né, ransomware, que muitas vezes é consequência de um ataque de phishing ou de um erro de digitação. E no caso aqui, né, a Associação Cristã de Moços, né, que é a IMCA, né, que é aquela mesmo daquela música, que é um órgão inglês e que existe muito nos Estados Unidos, ele sofreu uma sanção, né, foi multado em 7.500 libras na Inglaterra pelo ICO, que é o regulador do Reino Unido. Por quê? Porque ele precisava mandar uma mensagem de pessoas portadoras do HIV
que ele sempre mandava, né, falando em BCC, e em algum momento alguém se descuidou e colocou como CC, e apareceu o nome de todas as pessoas, ou seja, foi divulgado para várias pessoas o e-mail de pessoas que eram portadoras de HIV, de 166 indivíduos. E outro ponto também é o DLP, né, o Data Loss Prevention, que também pode monitorar o movimento dos seus arquivos e monitorar os e-mails. Na Módulo é assim, nós temos um DLP, nós usamos o DLP da Microsoft, e quando o DLP identifica algum movimento nos e-mails e nos arquivos de CPF, tem algumas regras para isso, tá? CPF, de nome, de número de cartão de crédito, ele alerta para o encarregado mandando um e-mail. Então, essencialmente, o que você tem? Você tem um incidente. É um incidente com dados pessoais, de qualquer maneira, você vai ter que aplicar as regras da LGPD. Se não é com dados pessoais, você não vai aplicar regras da LGPD. Se é um acidente cibernético, você vai usar a sua rotina, o seu fluxo de incidente cibernético. Mas se ele é com dados pessoais e também é cibernético, você precisa manter uma colaboração. Nós estamos aqui realmente montando modelos no qual esse fluxo aqui seja harmônico e colaborativo já desde a primeira notação. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E se ele não é com dados pessoais e não é cibernético, é um incêndio que não teve dados pessoais. É uma outra ação, ou seja, não está aqui na nossa... Não é que ela seja menos importante, mas é uma outra ação dentro dessa metodologia. Então, o ponto é esse aqui, ou seja, teve um vazamento de uma análise geológica que eu fiz. Tem dado pessoal? Não. Foi vazamento de dados cibernéticos? Sim. Então, ele se encaixa aqui. Teve um incêndio que queimou dados que não tinham backup. Dados em papel que não tinham cópia. É com dados pessoais? Sim. É cibernético? A princípio, não, sendo que pode ser de segurança da informação. Mas eu peço a vocês que vão me interpretar dessa maneira, porque conforme você se organizou, você pode montar essa matriz de forma diferente. Agora, a maior parte dos casos vão estar aqui no vermelho. E eu vejo organizações que fazem algumas coisas que eu acho que devem ser repensadas. Primeiro, se você coloca o cibernético em cima de dados pessoais, ou seja, eu recebo o input da análise de segurança cibernética. Beleza, é legal. Primeiro, ela vai cumprir o prazo, porque o cibernético não tem um prazo do regulador. Tem dados pessoais, tem prazo do regulador. Então, por exemplo, às vezes a organização fala, não, mas o encarregado só soube hoje. Legal, mas se a empresa soube há 3 dias atrás, o prazo começou lá no início. Por isso é importante você ter esse tipo de tratamento, né, colaborativo e organizado. Então, eu tentei montar aqui algumas atividades, né, fases de avaliação do incidente cibernético e LGPD, né? Ou seja, os dois recebem a notificação, os dois precisam avaliar se é um incidente ou não, porque pode não ser um incidente. Se é dados pessoais, para a LGPD é essencial saber, mas é indiferente para cibernéticos. Se é cibernético, é essencial para cibernético, é indiferente para a LGPD. Se tem contagem de prazo, o cibernético depende da regulação. Se você é uma empresa de energia elétrica, você tem que olhar as regras da ANEEL e da ONS. Se você é uma empresa de exploração de petróleo, você precisa olhar da NPD. Se você tem ações abertas, precisa olhar a regra da CVM. Então, conforme a regulação. Na LGPD, necessariamente tem. Precisa comunicar a NPD? Bom, se é cibernético, deixa para a rotina de LGPD. Precisa comunicar ao titular? Aqui é conforme a regulação. Né? O de cima também seria conforme a regulação. É conforme a regulação, porque vocês viram lá que, no caso do PROCON, existe, né, a necessidade de comunicação não à pessoa que tem um outro boné. Não está com boné de titular, mas está com boné de consumidor. Por causa da LGPD, sim. Precisa comunicar a outras autoridades, conforme o caso. Aí, no caso aqui da LGPD, caso seja também incidente cibernético, você pode passar para cá. Nós temos também a questão de detecção e relato, avaliação e análise, né? Que são fases da ISO 27035 e que eles podem ser tratados no cibernético na LGPD indiferentemente. Aí eu preparei aqui um fluxo reduzido, o processo, né? Quando você recebeu a notificação, você faz a triagem. É incidente? Sim ou não? Aí, se não é incidente, se é incidente, você passa para o fluxo de comunicação de incidente. Se não é incidente, é outra classificação. Pode ser direito do titular, pode ser prestação de contas, é outra classificação. Aí você avalia.
É incidente com dados pessoais? Caso sim, você avalia, é um incidente de alto risco? Caso sim, você tem duas ações para fazer. Ou comunica a NPD ou comunica ao titular. Nota o seguinte, o cálculo que a NPD ela passa, né, na resolução, ele é um cálculo que ele é um cálculo que te orienta. Não necessariamente você vai comunicar, isso é decisão da própria organização. Se comunica ou se não comunica. A Bruna colocou até a imagem, obrigado, Bruna. Ela mandou essa imagem para a gente poder ver. Então, se comunica ou não comunica, você vai enxergar, você vai tomar essa decisão. Por isso que tem mais uma caixinha de decisão, ou seja, pelo cálculo de alto risco da NPD, você recebe uma orientação. É alto risco, sim ou não? Caso seja de alto risco, você decide, comunica a NPD, você decide, comunica ao titular, mas de qualquer maneira você registra. E você registra o seu sim e registra o seu não. Registra por que você comunicou e por que não comunicou. Fala, mas a NPD mandou, eu tenho que comunicar. Eu realmente acho que isso é uma decisão da própria organização. Mas ela pode ser multada. Beleza, a organização faz o tempo todo. Tem um monte de coisa que várias organizações precisam fazer e não necessariamente elas fazem porque tomam uma decisão consciente. Aí, caso seja um incidente cibernético, você tem um fluxo de incidentes cibernéticos. E esses processos precisam colaborar. Tá? Nós temos agora, né, um modelo integrado da gestão de incidente cibernético e de incidentes com dados pessoais, de forma que você possa usar o mesmo ambiente. Nós até preparamos aqui, caso alguém queira conhecer, tá? Pode entrar nesse site. Eu vou pedir para a Gaia colocar aí no chat o link da nossa página, porque caso alguém queira conhecer esse modelo, é uma apresentação de 30 minutos que mostra como que você atende 100% a regulamentação da LGPD e, em paralelo, você também pode administrar o risco cibernético. Tá? Então, se a Gaia puder colocar o link aí no chat, eu vou... Nós podemos marcar essa apresentação, uma apresentação bem interessante, tá? já alinhada com a resolução da NPD que saiu algumas semanas atrás. Bom, então é isso. Nós podemos ajudá-los, né, criando modelos de gestão de incidente, continuidade de negócio, de gestão de riscos, que seriam serviços, né, que são mais aproximados desse tema que nós estamos tratando aqui, que é a própria gestão de incidente. Então, essencialmente, é isso, pessoal. Agradeço a todos a atenção, fico à disposição. O Alberto vai administrar aí as nossas perguntas, né? Quem tiver mais pergunta, por favor, pode encaminhar pelo próprio chat. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. A gente tem ainda 10 minutinhos aqui para poder responder. Algumas perguntas já foram encaminhadas. Já vou passar para o doutor Fernando responder. E achei interessante até essa abordagem, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre a questão de gestão de riscos quantitativos e o FAIR, ele tem uma distinção interessante sobre o que é, vamos dizer assim, o que seria o risco primário, né? Ou o impacto primário, a consequência primária, que é aquela consequência que me afeta, né? Então, naquele caso, por exemplo, de uma enchente, de um data center que desativa serviços críticos, eu tenho uma série de problemas que me afetam diretamente, custo de substituição, vou ter que comprar novos servidores, etc, etc. E nos exemplos que foram bem colocados, né, tanto pelo Dr. Fernando quanto pelo Fernando Neri, o FAIR traz uma ideia aí que é como se fosse um segundo risco, que é o risco secundário. É o risco que, caso o meu problema, o meu incidente, além de causar problemas e impactos financeiros diretos para mim, de substituição, de resposta, etc., de produtividade, eu possa talvez causar também um impacto para um terceiro. A ideia é que esse terceiro pode ser um titular de dados, pode ser uma agência reguladora, o Ministério Público, o PROCON, ou qualquer uma outra entidade externa que pode aí sim me aplicar uma multa, pode me trazer algum prejuízo, aí é como se estivesse gerando um risco secundário, né? E como todo risco, ele também tem probabilidade, né? Isso que tem que ser avaliado, porque nem todo incidente que me acontece necessariamente vai causar um prejuízo para um terceiro
e não necessariamente aquele terceiro vai me acionar, me causando um novo prejuízo, que poderia ser uma ação ou uma multa nesse sentido. Então, é interessante porque essa forma de enxergar do FER, ela traz exatamente essa ideia de que um determinado incidente que pode me causar uma perda imediata primária, ele pode ou não, baseado em alguma probabilidade, me causar também uma perda secundária. E é um pouco nessa linha, doutor Fernando, que acho que tem duas perguntas. O senhor poderia responder, inclusive aqui da Patrícia, que é, além de comunicar o controlador, em que momento o operador comunica a NPD, né? Então, tudo isso a gente vê que são situações de perguntas que eu posso ou não implementar controles para evitar esse segundo risco, que é o meu risco secundário de alguém, a agência reguladora, ir contra mim. E tem também a pergunta do André Torres, se o senhor puder responder. Maravilha. Primeiro aqui da Patrícia, o operador ele não comunica a NPD nem aos titulares, o operador comunica ao controlador, porque a obrigação geral de comunicar como dono daquele tratamento é do controlador. Então, ele que é responsável por essas interações. A obrigação do operador ela está ligada à sua sujeição ao controlador. Então, se acontece um problema no operador, ele tem que avisar o seu controlador, para que o controlador possa ter a oportunidade de organizar aquela investigação e fazer as comunicações que forem necessárias. É claro que para ele fazer essa investigação, ele vai depender muito das informações que o operador dele prestar. Então, tem que ter uma interação próxima ali entre controlador e operador. É interessante colocar nos contratos essa questão de previsibilidade de interações, né? Inclusive prevendo também, às vezes são operadores de grande porte, que o operador não vai comunicar a terceiros a respeito de vazamentos sem a autorização do controlador, porque o operador às vezes pode, né, ficar desesperado e comunicar e expor aquilo, e essa comunicação se mostre depois desnecessária, mas viole a imagem e a confiança do controlador. Então é importante assim prever limite dessa interação para o operador. Com relação à óbice exigência adicional em inserir canal de comunicação e denúncia de incidentes em site de órgão público, considerando as prerrogativas da ouvidoria do sistema Fale.br. Eu acho que existe ali uma interseção, né, entre o que a ouvidoria recebe e o que o encarregado cuida. Isso é praxe, assim, acontecer esse tipo de confusão na mente do titular, né? O titular às vezes não sabe, ele não está evangelizado ainda para saber que ele tem que falar com o encarregado e ele acaba entrando na ouvidoria. Não entendo que seja uma obrigação de ter um canal de denúncia sobre incidente, mas seria uma ótima prática, né? Se você tiver aberto ali a receber esse tipo de comunicação. O que é obrigação é que o órgão público tenha ali um encarregado. Obrigado, obrigado. obrigado. Né? Beleza. Obrigado. Fernando, tem uma mensagem da Kátia sobre a questão aí da referência a um webinar da NPD, que eles estão utilizando a quantidade de GDPR para definir lá o incidente em larga escala. Se puder comentar um pouquinho. Beleza. Esse assunto é um assunto meio sensível, né? Até entendo que eles possam ter dito isso, mas me lembro bem que no passado eles já disseram que não iam colocar um número objetivo para definir o que é larga escala ou o que não é. A larga escala ela vai ser definida de maneira casuística, caso a caso, né? Quando envolver uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de titulares, ou vai também levar em consideração a sensibilidade desses dados. Então, acho assim, é um bom parâmetro, né? A gente tem uma quantidade objetiva assim, mas é bem possível que a NPD não considere um número fixo, porque se for 1.999.000 titulares, não vai ser larga escala? Eles mesmos já disseram também que não iam considerar esse nível de objetividade, que a questão vai ser analisada caso a caso. Doutor Fernando, eu tive, né, nesse encontro da NPD, eles realmente colocaram algumas faixas, né, dentro da documentação deles, inclusive fizeram uma planilha de exemplificação. Nós até já implementamos essa planilha no nosso software,
Mas essa é uma das variáveis, né? Ou seja, existem diversas variáveis para que a gente possa definir se é alto risco ou não é alto risco. Então, a gente tem, né, variáveis, se existe um volume alto, né, e também precisa afetar significativamente os interesses e direitos fundamentais. E o dados em larga escala é um dos critérios. Os outros 5 são, estou vendo aqui, dados sensíveis, dados de criança, adolescente ou de idosos. Nota o seguinte, só esse dado de idosos, se tem dado pessoal, a possibilidade de não ter dado de idosos vai ser na exceção, principalmente, a não ser que você seja uma escola infantil, a creche, alguma coisa, ou trabalhe aqui com um jovem aprendiz, né? Então, não necessário. Quando expandiu, né, do que está lá no artigo 14, colocando também idosos, já aumentou o espectro. Dados financeiros ou dados de autenticação em sistema ou dado protegido, né, por sigilo legal, judicial ou profissional. Então, ou seja, o larga escala é um de 6. E qualquer um dos 6 que acontecerem junto, né, com afetar os interesses e direitos fundamentais, ele acende a luz e classifica já como incidente que acarreta risco ou dano relevante aos titulares. Então, eu diria até que na matemática, esse número, se fosse 2 milhões, 10 milhões ou 1 milhão, ele realmente não faria muita diferença dentro desse modelo, porque não basta ter um volume para comunicar, precisa ter um volume e também atender a outros requisitos. E quando você tem esse volume, a possibilidade de você ter um dos outros também é alto. Então, eu acho, Kátia, que matematicamente não vai fazer muita diferença. Eu concordo 100%. Realmente, para você chegar a ter a larga escala, você muito provavelmente já passou por outras, né, hipóteses que vão determinar a obrigação de comunicar. Então, eu concordo 100%. Fernando Neri, acho que chegou uma pergunta também agora da Deise L. Souza, acho que fala sobre questão para as pequenas empresas que já enfrentam dificuldades para se adequar à LGPD. Quais estratégias práticas podem ser adotadas para estabelecer um processo eficaz de comunicação de incidentes de dados, garantindo conformidade com a legislação e minimizando danos reputacionais? Então, o que ocorre, né? Focando aqui na questão dos incidentes. A pequena empresa, ela já tem algumas ações, ela tem por exemplo, o Sebrae está negociando mais alguns benefícios para a pequena empresa, mas acaba que, neste caso aqui, a questão não é o tamanho da empresa, é o tamanho do incidente, é o volume do incidente. Por exemplo, tem uma pequena empresa que nós conversamos com ela, ajudamos ela, que ela trata com dados genéticos. Ou seja, é uma empresa que tem 7 funcionários, todos da área de saúde, altamente especializados, que tratam dados genéticos de milhões de pessoas. Então, um incidente ali, ele tem um aspecto grave, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, uma startup. Outro ponto também, nós temos, por exemplo, clientes que têm 15 funcionários, 20 funcionários, e trabalham lá com dezenas de milhões de dados pessoais. Então, acho que esse que é o ponto, né? É a própria organização se entender, e a partir do momento que ela se entende, ela faz essa classificação para dar essa proporcionalidade. Porque a proporcionalidade não é com o tamanho da empresa, a proporcionalidade é com a relevância do dado pessoal para aquela organização. Então, ali, sei lá, a padaria do seu Zé, qual é a relevância do dado pessoal? Com certeza deve ser pequena. Mas pode ser também que você tenha outras organizações. Então, o que é necessário fazer, né? Você realmente estar preparado com o mínimo necessário. Não sei quais são os sistemas. Às vezes tem empresa que nem usa sistema, ou guarda os dados em papel. Acho que são cuidados básicos realmente para isso. Pessoal, eu tenho uma reunião meio-dia agora, Alberto, vou pedir para deixar, peço desculpa a vocês. Pessoal, daqui a pouquinho no meu LinkedIn vai ter a minha apresentação, tá? Eu já vou encaminhar lá e aí eu peço também para ser informado para vocês. Gaia, coloca o meu LinkedIn aí, porque o pessoal pode acompanhar. Daqui a mais ou menos meia hora vai estar lá. Agradeço. Vou pedir só, então, doutor Fernando Borghi também fazer suas considerações finais aí. A gente já está encerrando, passamos aí do meio-dia, um pouquinho. Beleza.
Eu queria agradecer aí pelo convite novamente, né? Queria parabenizar todos os participantes também. Acho que é muito importante a gente bater esse papo. Incidentes é um momento estressante, né? Já recebi ligações de madrugada, de noite, né? Com o pessoal desesperado, achando que tinha que comunicar, já com o texto pronto, e depois a gente viu que não era necessário, não tinha acontecido nada demais. Então, é importante deixar isso bem claro, que nem todo incidente vai ter que ser comunicado. Mas, então é bom, né, se preparar, estar de prontidão para uma situação que pode acontecer com probabilidade e deixar a casa arrumada para o dia que precisar, tá tudo organizadinho para a gente poder analisar a gravidade das coisas, como investigar, como informar, se for necessário. Mas, de todo modo, agradeço aí o convite novamente e a todos aí os espectadores. Obrigado mais uma vez aí, doutor Fernando, né? Então, só para a gente encerrar, eu acho que assim, deixo também a minha mensagem final, né? Gestão de riscos, sempre alguma coisa que pode ou não acontecer, a gente acaba fazendo previsão sobre o futuro, mas é muito importante aí dentro desse tema da gestão de incidentes que a gente possa registrar de fato quando aquele risco acontece ou quando ele se materializa, né? Então, dentro do tema risco quantitativo, que a gente possa medir qual foi o prejuízo, o impacto que de fato cada um daqueles incidentes ocorreu, para que a gente possa até calibrar a nossa capacidade de fazer previsões dos riscos futuros, né? Então, tudo isso é muito importante, não só para nos ajudar a defender toda essa questão jurídica envolvida em relação a minimizar as possibilidades aí de podermos ter o que seriam esses riscos secundários, né, de ações, multas, sanções legais, atendimentos de contratos, enfim, uma série de outros problemas. A gente fica à disposição, mais uma vez, esse material vai ser disponibilizado, o evento foi gravado e vamos colocar no canal do YouTube da Módulo, né? Depois aí, Gaia, se puder também colocar o link do nosso canal do YouTube. Agradecer mais uma vez aí vocês pela paciência, pela audiência aqui dessa nossa live. Mais uma vez, doutor Fernando, muito obrigado pelo escritório MDA, nossa parceira também aí. Estaremos até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom trabalho a todos. Até logo.